Ei, Psyu, rapidinho. Você já conhece o nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. A melhor palavra pra fazer piada é enzima, cara. Porque se tu deixa acumular, fica uma em cima da outra. Se você tiver um equipamento que você confia, funciona. Eu não confio no meu, então... Gelatina igual tempo em pó. Melano igual decocção em grão. Desde que eu prometi a Keush, eu nunca mais prometi porra nenhuma. Momento arrombado. É, arrombado. Momento arrombado. Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Lloyd, Henrique Boaventura, e é hora de falar sobre associativismo novamente. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha quem tá aqui, gente. Eu sou sócia da empresa, mas é a primeira vez que eu gravo com ele depois disso. Que maravilha. E aí, gente, hoje aqui pra fazer já uma provocação nessa. A pessoa já chega brotando do chão igual uma topeira, né? Tipo, Super Mario, saindo do cano. A gente tá aqui com o presidente da Acerva Brasil, Oscar Freitas, pra falar sobre o Nacional das Acervas 2025, resultado, retomar esse tema de associativismo aqui no Braçagem, que já tinha acontecido em outra ocasião, ouvir um pouco mais do que tá acontecendo agora. E aí, Oscar, eu queria que você desse um alô pra galera conhecer a sua voz. Oi, galera, tudo bem? Oscar aqui da Acerva Brasil. Prazer gravar com vocês aqui. Eu sou assíduo do Braçagem Forte, sou seguidor e contribuidor. Contribuidor é ótimo, né? Mas obrigado por vocês me chamarem. Uma honra estar com vocês aqui e o que vocês contribuem com o mercado cervejeiro é muito bacana. Bom demais. E o Oscar, ele já trouxe uma informação mega importante. Ele é um apoiador. Ele me dá esse prazer, esse aval em ser o nosso apoiador aqui do Braçagem Forte. Ele é uma das pessoas que eu tenho na minha mais alta estima. Então, essas pessoas têm vários benefícios em apoiar o Braçagem Forte. Nós temos sorteios de equipamentos, livros e merchans exclusivos, participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas. Nós fizemos 2 avaliações esse ano. Nós começamos com o kit da Stannis, que você ainda pode comprar cervejas da Stannis usando o cupom BFL12 lá no site stannis.com, Stannis com 2 N's, e você vai ter 12% de desconto. E depois nós julgamos um kit da Dude Brewing. Não é todo mundo que tem acesso a isso, minha gente. Inclusive, ainda vai ter mais 2 jogando forte esse ano, então fica ligado e participe como apoiador para poder participar também aqui. E se você quer ter acesso a tudo isso, faça como Denis Torizani, Edmar Kaufeld, Carlos Rogério de Carvalho Dutra, Lucas Aguiar Simões, Samuel Souza, André Leguelé, Thales de Souza Faria, Rubens Fernando, Thiago Reis, Leandro Almeida, Gabriel Mendes Souza Martins, Carlos Alberto Portevan, Wellington de Oliveira Ferreira, Cíntia Okawa, Alan Jorge, Felipe Augusto Kintzer, Luiz Henrique de Camargo, Thiago Fernandes Dias, além de um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/braçagem-forte. O link tá no post. Então, eu queria começar aqui dividindo essa conversa que a gente vai ter com o Oscar em 2 momentos, né? O primeiro, eu queria que a gente trouxesse um pouco sobre os resultados do Nacional das Acervas de 2025, que rolou agora há pouco, foi em junho, se eu não estou enganado, em São Paulo, e no segundo momento do programa, eu queria retomar uma conversa sobre associações cervejeiras, que foi um papo que a gente já teve lá atrás, no episódio 192, num Sala de Braçagem que a gente fez, que teve bastante discussões, problemas, etc. E eu acho que vale a pena a gente voltar para esse tema, para ver se a gente tem uma visão diferente hoje.
Atenção, cervejeiros e cervejeiras, chegaram as novidades de julho do Lamas Brew Shop. Sempre com muitos benefícios para quem já é apoiador e apoiadora do Braçagem Forte, mas agora também para os ouvintes fiéis. No Lamas Brew Club, presta bastante atenção. Usando o cupom BF100, você garante frete grátis no ciclo da Blonde Verso para as regiões Sul e Sudeste. Agora, se você está em outras regiões do Brasil, o cupom BF50 dá 50% de desconto no frete para o mesmo ciclo. E o nosso cupom Braçagem Forte, tudo junto, continua ativo, garantindo 5% de desconto, mas agora aberto para todos os ouvintes do podcast. Claro que tem mais vantagem para você que é apoiador e apoiadora do Braçagem Forte. O cupom que antes era de 5% agora passa para 10% nas compras a partir de R$200. E o melhor, todos esses cupons ainda acumulam com 5% de desconto pagando no Pix. É desconto em cima de desconto. Então não perde tempo, passa lá no site Lamas Brew Shop e no Lamas Brew Club, aproveita essas promoções para garantir sua próxima abraçagem. Os links para acessar tanto o clube quanto o site do Lamas estarão na descrição deste episódio. Bom, a gente, como o Henrique falou, vai trazer aqui primeiro algumas informações do que aconteceu nesse Nacional das Acervas, que eu, olhando de fora, que eu não sou cervejeira caseira, não participo de nenhuma acerva, justamente por isso, né? Eu achei um sucesso, porque me alcançou de um jeito diferente. Então, essa percepção de quem não está tão inserida é boa, porque fala assim, nossa, pegou uma pessoa que não é, entre aspas, o público-alvo, digamos assim, né? Então, eu achei bacana. Então, assim, aconteceu em junho agora, lá em São Paulo, e eu não sei se é do conhecimento de todo mundo que o Nacional, mas é como se fosse um grande concurso, é um grande concurso onde todas as pessoas que são associadas das acervas de cada estado, né, e seus braços regionais, elas podem competir para ver qual é a melhor cerveja caseira do Brasil. Isso é um negócio bala pra caramba, assim, pro cervejeiro caseiro. Não, total. Na verdade, ele é um grande encontro cervejeiro, né? Ele é muito mais do que o concurso, ele acontece em vários eventos que acontecem durante todos os dias que acontecem, tem um grupo que fica enclausurado julgando, como geralmente acontece nesses eventos. E tem uma galera que participa de não só de congressos técnicos, como também passeios turísticos, Beer Bus, por exemplo, né? Que teve lá, que acabou, por exemplo, numa abraçagem lá no EAP esse ano. Então, sempre a gente envolve todo o ecossistema, digamos assim, em volta para participar. É claro que São Paulo é tipo, quando a gente fala que o ecossistema é um pequenininho, naquele cantinho ali, sabe? Daquela cidade gigante, mas a gente conseguiu uma significativa olhar na Nacional das Acervas de São Paulo. Até porque nós já vínhamos de 2 nacionais no Nordeste, né? E que a logística, geralmente logística no Brasil, né? Sabe como é que funciona? Ou que não funciona, no caso. Né? Nossa, cara, uma hora a gente conversa sobre isso, como é que é a logística para chegar numa cervejas artesanais caseiras, passar pelo Cefaz, por exemplo. Meu Deus, é um parto. Mas enfim, aí depois de dois encontros acontecendo no Nordeste, a gente foi pro Sudeste, em São Paulo. E a gente tinha uma esperança bem grande em relação ao que ia acontecer em São Paulo e nossas expectativas foram totalmente superadas, assim, né? O que eu acho legal também de ressaltar é que, assim como a Lud trouxe, que ela foi impactada pelo evento mesmo sem ser cervejeira caseira, sem estar... ela atua como no mundo cervejeiro, mas não necessariamente ativamente no cervejeiro como cerveja caseira, ainda. Eu queria ressaltar isso, ainda. O fato de que a gente tem um evento que não necessariamente tu precisa competir, tu tem um evento onde tu pode te aprofundar mais em temas, quase como se fosse realmente um encontro técnico. É um encontro técnico também, tem vários temas técnicos abordados nesses dias para as pessoas que não ficam enclausuradas julgando amostras de cerveja, né? Mas eu acho muito importante isso de... É um momento de troca também, é um momento de aprendizado, é um momento onde as pessoas... até, às vezes, é um momento para inspirar outras pessoas. Eu sempre gosto de contar a história que eu me tornei jurado do BJCP por causa de um Nacional das Acervas que ocorreu em Porto Alegre em 2015, se eu não estou enganado, onde eu vi pessoas julgando numa sala, onde eu vi pessoas trocando ideia, onde eu vi a galera falando sobre cerveja de uma maneira diferente do que eu estava acostumado. E isso muito me inspirou. Então eu sempre penso que esse tipo de evento funciona da mesma forma, sabe? Pra inspirar pessoas também. E a gente teve uma quantidade boa de inscrições, né?
588 amostras, né? Ou 89, alguma coisa assim? Nós tivemos 600 amostras inscritas. A gente chegou a um teto. Na verdade, o que acontece nos Nacionais das Servas? Os Nacionais das Servas são organizados pelas estaduais e elas vão, com base no que elas têm de espaços e demanda, elas vão ver qual é o limite de inscrições. Esse ano, a Serva Paulista tomou uma decisão para ficar em até 600 amostras. A gente achava que esse número ia superar, mas nós tínhamos um limite de câmera fria, nós tínhamos um limite de sala, né? Apesar de a gente ter sido muito bem acolhido lá pela Academia da Cerveja. Foi um espaço espetacular, na verdade. A gente tinha uma restrição disso, né? E eu achei muito legal da parte da Paulista, que eles não queriam que acontecesse, por exemplo, como aconteceu, por exemplo, acho que foi Fortaleza, que eram 9 horas da noite, 8 horas da noite, 7h30, 8 horas, a gente estava lá julgando ainda cansado. Então, sim, por falta de jurados, né? Por falta de jurados. E aí e tu sabe muito bem de ter juízo, cara, chega um determinado horário que tu não aguenta mais, tu tá meio que no automático já, sabe? E tu tem que julgar porque tu não pode julgar sábado, né? O concurso, na verdade, são 2 dias, quinta e sexta. E sempre acontece no Corpus Christi lá. Por sinal, tem que me programar pra esse ano, o Corpus Christi, eu dediquei a encontrar minha amiga Lud. E no próximo ano eu tenho que me programar pra ir pro Nacional das Acervas. E é interessante isso, né? Porque, novamente, fica às vezes um pouco distante das pessoas a questão de que a gente tem uma quantidade de pessoas pra julgar e analisar essas amostras. A gente tem uma quantidade de amostras, pra cada amostra inscrita a gente manda 4 garrafas. Em torno de 4 garrafas. Eu não sei se foi essa a medida adotada pro Nacional das Acervas. Sim. Então, é garrafa pra cacete. Precisa guardar isso de maneira refrigerada pra não lesar ninguém. E precisa de pessoas, né, gente? E pessoas, tem que alimentar as pessoas, muitas vezes tem que dar estadia para essas pessoas que vêm de outros estados, tem que às vezes oferecer transporte entre o hotel e o lugar de julgamento. São custos que ficam um pouco escondidos de quem manda a amostra, né? Então é uma coisa que acontece com frequência, digamos assim. Tem vários fatores, né? É um quebra-cabeça muito louco, porque tu tem que pensar alimentação, tantos juízes, e aí de repente vai ter quebra de juízes também, que é um baita problema que tu vai ter, tipo, cara, a gente teve acho que uns 6, 7 quebras de juízes em menos de 24 horas, de pessoas que disseram, não vou, sabe? É mesa formada, eu tô contando contigo pra julgar, sabe? Sim, claro. E aí de repente tu planejamento, e antes disso, na verdade, a gente conversava muito com o Carlos. O Carlos é um cara muito... Ele é o presidente da Serva Paulista. Presidente da Paulista. E ele tava com tudo na mão, isso é muito bacana, é importante que se diga isso. Eles têm uma serva bem organizada nesse sentido. E ele tava assim, cara, isso aqui, eu não vou chegar a 600, porque 2, 3 dias antes de terminar as amostras, tava com 300 e tantas amostras escritas. A gente não vai conseguir bater o último, né? Que foi Recife. E de repente, em questão de 1 dia, 2 dias, a gente estourou 600 e tinha gente que não conseguiu escrever, que ia escrever na última hora, como sempre. Prova do Enem, né? Meu Deus do céu, velho. E aí deu aquele griteiro todo. Não sei o que, eu preciso. Cara, não tem, cara. E assim, foi acertado ter limite pra isso, sabe? Faz sentido. E uma coisa que eu acho também interessante, né, Oscar? Depois, eu não sei se a Lud poderia nos ajudar trazendo as inscrições por estado, mas é que o lugar, o festival, né, a festa, o concurso, o técnico, ele acontece de forma itinerante, né? Como eu falei, 2015 foi em Porto Alegre, depois acho que 2023 foi em Santa Catarina, aí 2024 foi em Fortaleza, uma coisa assim. Enfim, eu não lembro as datas. 22 Floripa, 23 Fortaleza e 24 Recife. Então, beleza. Então isso também reflete nas inscrições feitas, na quantidade de inscrições feitas por cada serva. Quanto mais próximo o evento é da serva, mais inscrições aquela serva vai ter, porque as pessoas vão se sentir mais tentadas a mandar, seja pela facilidade do transporte, até pelo custo, né? Claro. Tem vários fatores nisso, né? Primeiro, o tamanho da serva. Claro, a questão da logística e da proximidade dela, geograficamente falando, né? Pode ver que as maiores amostras basicamente foram do Sul e São Paulo. São Paulo primeiro, destacado,
sul do número de inscritos que teve de São Paulo. Pra você ter uma ideia, eu acho que eles basicamente duplicaram o número de associados, inclusive. Isso é interessante. Número de associados, digamos, eles têm um número, acho que 130 associados, mais ou menos, e o número de inscrições deles passou de 200. Então, Oscar, eu acho que era importante a gente pegar esse ponto e bem legal saber que os últimos 2 anos, antes dessa que aconteceu agora, tinham acontecido no Nordeste. Independente de quão bem sucedido foi em inscrições, esse deslocamento do eixo é crucial, né? Sem uma coisa assim, você não consegue botar essas pessoas representadas, esses cervejeiros e cervejeiras caseiras representados de alguma maneira na cena. Sim, temos problema de logística no Brasil, não queremos a privatização dos Correios, antes que alguém fale alguma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Não fode, tipo isso. Exatamente, mas o que eu acho que, assim, foi muito importante ter acontecido no Nordeste, eu acho que é super importante ser itinerante, ter ido para São Paulo. Uma das coisas que eu comentei com o Henrique que eu achei genial que aconteceu foi ter acontecido junto com uma etapa, se não me engano, do WBC. Não estava acontecendo concomitante ali? Concomitante que eu digo? Foi uns dias antes, foi próximo. Sim, porque aí vocês de alguma maneira puderam aproveitar, de repente, um jurado ou outro. A galera de São Paulo basicamente participou do ABC e participou conosco ali. Então, eu acho que... Depois que eu fiz um comparativo dos juízes, basicamente quase todos. Eu falei exatamente isso com o Henrique. Mas acho que eles voltaram para os seus estados, mas o pessoal de São Paulo foi quase todo, tava no WBC, participou. Já tá no flow, né? Já tá no ritmo. Exato. Eu falei pro Henrique, eu acho que foi assim, uma jogada super acertada. A gente, inclusive, estava conversando sobre o concurso do braçagem, que a gente fala o tempo inteiro, a gente quer fazer, mas precisa achar as melhores condições, as melhores situações para fazer um negócio direito, porque a gente não sabe brincar. Mas eu falei pro Henrique, cara, de repente a solução para fazer um negócio bem feito também seja essa. Estar, entre aspas, ancorado ou aproximado de um outro grande evento que já está acontecendo, para que a gente possa aproveitar a oportunidade de ter alguns jurados que a gente não teria oportunidade de ter na cidade, enfim. Bom, primeiro é um elogio nesse sentido, né? Segundo foi ótimo que tenha se deslocado um bocado pro Nordeste, que é pra gente conhecer a cena de lá e tudo mais, mesmo que isso signifique menos amostras. E aí a gente estava falando de números aqui, como você disse, 600 inscrições, mais 588 amostras, mais de 2.300 garrafas. E aí se a gente for falar por acervas especificamente, como você disse, a Paulista voando baixo com 250 amostras, a Paranaense com 121, a Gaúcha com 55, Catarinense com 49, Mineira com 41, Candanga com 34, Capixaba com 14, Pernambucana com 9, Alagoana com 8, Cearense com 8, Baiana com 6, Paraibana com 3, e aí eu fico muito triste com a Carioca apenas com 2, mas enfim, então esse total aí de 600 amostras e também uma distribuição bem grande de medalhas e tal. Para vocês, isso foi um grande sucesso, assim, você acha que esse quantitativo de amostras pode ter significado, você já falou da Paulista, que tenha mudado o padrão ou a visibilidade para as outras acervas de terem mais associados, de isso ter ajudado alguma coisa no crescimento da própria acerva regional, sabe? Do tipo desse fortalecimento da cena? Com certeza. Eu acho que o Nacional das Acervas, ele fortalece muito a cena cervejeira do local, né? Uhum. Mas claro que precisa de organização, assim. E aí, nesse sentido, tu tem que ter acervas muito bem organizadas, tá? Uhum. E isso é uma coisa que a Paulista fez brilhante, assim. Eles conseguiram dividir suas tarefas com cada pessoa. O Carlos, o Rosa, o Bossada também, que é apoiador do Braçagem, estava junto. O Carlos também é apoiador do Braçagem. Então todos tiveram um papel muito importante em cada etapa, assim. Então a Serva Paulista em si como organização foi muito bem feliz, né? Teve um sucesso absoluto nesse sentido. Então, e resulta para eles depois, é claro, com fortalecimento mais ainda da serva deles, com fortalecimento de todas as servas, porque todo mundo volta com uma energia, né, para os seus estados, sabe? Essa é a parte mais bacana. Quando tu tá envolvido, tu tá ali próximo, depois tu volta para os seus estados com uma energia renovada, que tu encontrou a galera de todo o Brasil. Então, essa é a parte mais bacana, assim, né? A gente, como disse assim, números, né? Se nós deixássemos, eu acho que nós passaríamos o concurso da Espírito Santo, que foi 2019, que foi antes da pandemia. Que foram quantas amostras? 680, 670. A gente chegaria fácil não, chegaria a esse número até mais, se nós deixássemos passar isso.
Então quer dizer que, assim, é emblemático pensar que a gente podia ter batido uma meta pré-pandemia, sabe? Em São Paulo, né? E de repente a gente pode vir a bater agora no Mato Grosso do Sul. Então, que vai ser a próxima cidade da Serva, né? Então, é interessante isso. Eu fico me pensando sobre essa questão toda, assim. Acho que as pessoas ainda estão procurando concursos bons, lugares legais para se reunir. Então, eu acho que, aparentemente, mostra uma retomada dos eventos, lógico, fazer em São Paulo tem várias vantagens, né? É uma cidade muito mais central, talvez até mesmo o frete seja um pouco mais facilitado, porque, enfim, todos os caminhos levam para São Paulo no Brasil, né? Mas, certamente, pelo menos eu tenho a esperança de que isso seja realmente um sinal de um retorno do que a gente estava acostumado antes da pandemia, um pouco antes da pandemia ali, com participação, as pessoas, não somente pelo rolê de ganhar medalha, nada disso, mas de participar mesmo, de querer estar presente, de querer representar as suas acervas, ter um pouco de orgulho, né, das associações que pertencem também, sabe? Sim. Não, eu também tenho essa esperança. As pessoas perguntam pra mim assim, tá, mas o que tu percebe disso? Eu sou muito reticente em dizer, eu acho que estamos retomando, né? Tem que ver números, tem que ver como é que vai ser os caminhos das próximas, dos próximos encontros, como cada serva vai se posicionar, cada serva vai começar a se organizar. Eu acho que isso é importante. E aí, com essa questão toda em pauta, eu acho que a gente pode ter uma noção de que sim, eu acho que o cenário cervejeiro caseiro pode ter um caminho bem bacana, uma retomada legal, assim, pelas acervas, sabe? Pelos encontros das acervas, né? Tem que ter, porque a gente tá lutando fortemente por isso. Apesar de que eu já toquei umas pedras no passado, mas enfim, vocês já me xingaram bastante por isso. Eu já paguei o meu karma. Tá perdoado. Tô perdoado, viu? Eu sou fácil de perdoar. Aí a gente falou bastante de inscrições e isso teve um reflexo, logicamente, em medalhas, né? A gente teve, na Paulista, 35 medalhas, na Paranense, 22 medalhas, na Catarinense, 11 medalhas, na Gaúcha, 6 medalhas, na Candanga, 3 medalhas, na Cearense, 2 medalhas, Pernambucana, 1, Mineira, 1, Capixaba, 1. Mas o que eu achei mais interessante disso foi um cálculo que eu acho que foi, eu não lembro quem exatamente fez no grupo do Braçagem Forte, que foi o aproveitamento das acervas. Foi o Carlos. Foi o Carlos? Foi o Carlos mesmo? Foi o Carlos que botou lá no grupo. Boa demais. Ele fez um aproveitamento e a serva cearense foi a que teve o melhor aproveitamento. Ela mandou 8 amostras e ganhou 2 medalhas. Isso eu fiquei bem impressionado. Ela foi precisa, Brasil. Ela chegou e falou, pá! É cirúrgica. Ai, velho, cirúrgica. Exato. 25%. Quase 25%. 25% de aproveitamento. Sendo que aí a gente foi seguida pela Paranaense com 20% de aproveitamento, depois a Catarinense com 18% e logo após a Paulista com 14%. Teve uma atualização ali, mas depois eu não calculei direito, porque teve umas contagens de umas medalhas da Catarinense, que antes estava com 8, foi para 11. Aí mudou ali. Ela chegou a... mas é só pra... Não precisa ser preciso, é só pra gente fazer número. Mas assim, ó, eu achei legal a eficiência da galera, sabe? O quanto eles se dedicaram, assim, tu pega... O exemplo da Pernambucana é mais ou menos isso, né? E eles se orgulham dessa questão, né? Tipo, olha só, viu? O maior aproveitamento é nosso, pô. E eu acho bacana. No caso foi da Cearense, você falou Pernambucana, Cearense. Da Cearense, desculpa. Apesar que a Pernambucana teve um bom aproveitamento também, 11%. Sim, sim. Não, e eu acho que assim, gente, eu fico pensando que os efeitos de um concurso bem realizado, bem estruturado, bem produzido, eles vão ecoar por algum tempo ainda. Se todo mundo, como você também falou, Oscar, capitanear isso internamente, né? Então, estamos a um ano do próximo. Vamos nos organizar enquanto a serva regional para mandar mais amostras, de ter uma presença mais marcante, de fazer uma caravana que saia da cidade XYZ para ir para o próximo lugar, enfim, para participar ativamente. Porque eu imagino que quem participa de um hobby desse, que é produzir cerveja, a troca é tão importante quanto produzir a cerveja em si, né? Produzir a cerveja, dividir com os amigos para saber o que achou, deve ser tão importante quanto produzir e beber ela sozinha. Eu imagino. Com certeza. Eu acho que a parte mais bacana é tu se reunir, cara. Não tem coisa melhor que isso. Eu tenho pessoas que a gente se fala muito online, né? Uhum. Dou um exemplo
até do Henrique, ou muito no online, sabe? Mas quando se encontra, gente, precisa daquilo, precisa do contato, da galera que tu conversa de vez em quando. Eu tenho mais contato com os presidentes dessas servas, né? E não com todos associados, assim, no Brasil todo. Mas tem uma galera que a gente tem contato, enfim, por questões de julgar, concurso, ou fazer alguns encontros que a gente se encontra, que a gente se esbarra. Mas quando a gente se reúne todo mundo, tu faz festa de qualquer jeito. Não, e assim, talvez em algum momento, a participação, talvez... Uma das críticas que eu trouxe em algum momento foi a questão de a gente talvez profissionalizar demais uma coisa que era pra ser um hobby e uma diversão, assim, real do tipo, cara, que legal que eu ganhei. E não um rolê tipo, que inferno, não sei o que, vou processar a serva porque a minha cerveja que eu achava que era 50 não ganhou uma medalha, sabe? Eu sinto que tá começando esse movimento de retorno a olhar pra isso mais como um hobby, não mais como essa expectativa de ser mais um compromisso, sabe? Eu também acho. É óbvio que vai ter aqueles caras que, tirei 45 e não ganhei nenhuma medalha, né? Na minha categoria não teve nenhuma medalha. Vai ter, é natural. Do rolê de concurso. A gente... Paciência. Faz parte do rolê. Né? Mas eu acho que... Mas essa parte de beber a cerveja da galera, sabe? De tomar a cerveja dos outros, olha só minha cerveja como é que tá. Eu acho que essa parte que tá sendo retomada, assim... que eu percebo, né, das pessoas beberem as cervejas. Agora eu tava vendo um post da Serva Gaúcha que fez um encontro técnico, e aí com a galera lá bebendo cervejas, de suas cervejas que beberam, enfim, eu acho muito legal isso. Total. E só queria, pra completar esse assunto do nacional, antes de a gente voltar pro associativismo aqui, que eu queria que a gente batesse bastante nessa tecla também, que a gente teve mais um fator bem legal do nacional, que foram as cervejas que foram as melhores do evento. A gente teve 3 medalhistas, né? Pra quem não sabe, além das medalhas nas categorias, ouro, prata e bronze, as medalhas de ouro de cada uma das categorias concorrem pelas 3 melhores do evento inteiro. Então, as categorias competem entre si. E a gente teve uma New Zealand Pilsner como ouro, ou seja, a melhor cerveja do evento foi uma New Zealand Pilsner, uma prata para uma Belgian IPA e um bronze para uma German Pils. Então, é bem icônico isso pra mim também. Parece que as pessoas estão voltando também saindo de American IPA, saindo desse mundo. Não parece um pouco pra ti isso também? Então, eu acho que assim, eu tenho participado de alguns concursos e realmente a galera tá indo mais pra outros lados de que não pro comum. Tá? É óbvio que a pessoa continua produzindo mais IPAs, mais APAs, enfim. Mas eu acho que eles estão indo muito mais, cara, nós tivemos uma prata, meu Deus. Belgian IPA. Uma Belgian IPA. Meu Deus, caraca, que coisa louca. Coisa massa. Né? Tu pensar isso em outros tempos E acho que a gente tem muito isso de tentar cervejas que saem do eixo, né? Comum que a gente está acostumado e que entregam uma boa qualidade. Essa parte mais legal. E são caseiros, né? Poxa vida. Se fosse para eu dar um pitaco, aquele bem pitaco de quem tá bem fora do assunto, se a gente for pensar na cena do cervejeiro caseiro começando ou aparecendo mais a partir de, 2008, 2010, as pessoas produziam coisas que elas não bebiam ou que elas almejavam beber. Sabiam idealmente o que é, porque viram em algum YouTube da vida e etc., mas que elas não alcançavam ainda. Ou porque a cena nacional de produção de cerveja de alguns estilos não tinha florescido tanto, e elas falavam, eu quero que seja completamente diferente daquilo que eu consumo no supermercado. E aí talvez a gente tenha ido para esses lugares mais amargos, né, que foi o que de repente inundou a APA, aí depois a IPA, e aí você vai meio que rodeando por esses lugares. E aí, na verdade, a gente está pensando agora, olhando para uma galera cervejeira caseira mais madura, sabe? De talvez falar, tá bom, eu já passei pelo Vale das Sombras, eu já bebi tudo de amargo que eu podia beber. Cara, agora eu quero fazer bem o simples, eu tô pronto pra voltar a beber uma cerveja fácil, que eu posso beber bastante, e ainda assim ser muito melhor do que aquilo que eu encontro no supermercado, sabe? Eu acho que eu vejo como uma coisa meio pendular. Eu vou pra um lado extremo, que é tudo diferente do que eu conheço, e aí depois eu posso voltar pro meu lugar de conforto, mas
com esse olhar de mais qualidade, de mais entendimento. Mas isso pode ser só uma observação de quem está olhando 100% de fora. Eu acho uma brilhante observação. Eu sinto a mesma coisa do mercado, sinto cada vez mais as pessoas voltando a fazer estilos clássicos e saindo desse universo. Eu não sei se tu tem esse número, Oscar, de número de amostras de IPAs, mas eu me lembro que no sul brasileiro foi ínfima a inscrição de IPAs e afins, sabe? Foi muito abaixo de outros estilos. Foi, né? Eles não estão mais... Ainda tem números... Porque que são vários fatores também, né? Primeiro que competir nessas categorias é bem complicado mesmo. Então eles começam a procurar outro tipo de estilos que são bacanas de beber, que gostam de beber e que não sejam tão competitivos, digamos assim também, né? Também tem que pensar quando tu vai fazer uma inscrição de amostra, tem que pensar em qual categoria primeiro colocar ela, se está bem enquadrada, ok, e se ela vai ter uma grande concorrência também. Mas tem vários fatores. Esse ano, por exemplo, foi um ano meio tipo que tem muito, por exemplo, belga, né? Foi a Cíntia. Maravilhosa! Então eu acho que tem várias pessoas que influenciam isso de acontecer. E o Jamais da Vida, enfim, outros... Eu ia falar, o Jamal tá fazendo um trabalho bizarro. O Jamal, ele trouxe o curso de belgas dele, que também, a gente falou aqui com ele também sobre Belgian Single. Então, mas, de novo, conversa muito com esse retorno para as bases também. Se a gente for falar, por exemplo, de uma Belgian Single, que é uma cerveja extremamente básica, extremamente simples, comparado com outros estilos belgas, talvez que precisem de uma levedura muito mais esterificada, precisem talvez de um regime de fermentação diferente, a gente tá falando de uma cerveja super simples, que bem feita entrega muito bem, sabe? É exatamente isso. Eu tenho visto muito esse tipo de cerveja, sabe? Em concursos caseiros, eu vi isso no nacional também. Vi lá no sul brasileiro das Acervas, que foi bem nesse sentido, algumas cervejas boas de se beber, que saem daquele, eu vou falar de eixo, né? Do comum, digamos assim, e que entregam uma coisa bem bacana, uma coisa mais delicada. Como tu falou da Belgian Single, né? Uma coisa delicada, uma coisa que tu tem que sentir umas notas muito, muito bem organizadinhas para ela estar bem bacana. E se propôs esse desafio é muito legal. Então, tu tem cervejeiros preocupados com isso, com qualidade, sabe? De entregar um produto de alta qualidade em casa, para beber com os amigos. Muito legal. Mas é porque é um hobby, né? É um hobby, tipo, pra que se estressar com hobby, né? Então é uma parada que deveria ser uma parada com calma, pensada, tu não precisa fazer nada correndo, tu não tem que bater meta de empresa, tu não tem que fazer nada, só tem que fazer tua cerveja do jeito que tu gosta, tu quer enquadrar dentro do estilo, tá de boas, enquadra, faz certinho, não tem muito erro. Mas as pessoas, de novo, as pessoas pegam e talvez misturem um pouquinho as coisas em alguns momentos, sabe? Talvez misturem a parada de, beleza, eu vou fazer cerveja porque alguém disse que a minha cerveja é boa, logo ela é excelente e todo mundo tem que dizer a mesma coisa. Aí eu conflito um pouco com competição, né? Então, eu acho que é normal quando a gente entra num hobby, aí você começa a conhecer pessoas, você começa a aprender sobre esse hobby, você começa a se apaixonar pouco a pouco com aquilo, e você, mal ou bem, você quer ir subindo degraus, né? Vencendo o chefão em cada final de fase. E aí você vai ficando um pouco mais competitiva, você vai querendo ser reconhecido. No começo você só quer um feedback, você fala assim, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, e aí depois você vai criando esse monstrinho dentro de você. Eu acho que isso faz parte da construção do ser humano. Mas, assim, no minuto que a gente transforma o hobby em profissão, a gente descobre que a gente já faça aquilo que você ama e nunca mais ame aquilo que você amou. É muito isso. Entendeu? Você vai começar a odiar tremendamente aquilo e tal. Enfim, é a minha relação com a corrida hoje, cara. Eu corro mal, eu sou ruim, mas eu fico puta. Amor e ódio. se eu não consigo fazer o tempo do negócio, entendeu? Então é isso, é uma psicopatia. Tu ama odiar correr, né? É isso que tu faz, né? Eu amo odiar correr, exatamente. Mas, assim, um comentário interessante talvez, eu acho muito bom que tu trouxe isso, principalmente o início da tua fala, de que eu acho que talvez as pessoas retornando para um básico, sabe, diminuindo um pouco a expectativa, parar de realmente, vamos tratar como hobby as coisas, talvez seja um caminho. Talvez a gente esteja vendo isso se refletir aqui. Vou voltar a fazer cervejas lagers bem feitas, cervejas mais simples bem feitas. Talvez seja isso, a força de mudança, não sair do pedestal e, tipo, voltar, tipo, a ser bobo, a ser uma coisa divertida, a ser mais uma bobagem na vida pra dar risada, pra brincar, não, eu preciso fazer ganhar.
Vou fazer uma provocação aqui, senhor. O senhor é juiz BJCP, National, Golden Star, Xbox. Você... Isso é uma parada que, teoricamente, até do meu conhecimento, não dá R$1 para o senhor. Não? Sim ou não? Não dá Não, me tira reals, na real. Me tira reals. Perfeito. Ou seja, é toda a característica do hobby. É eu isso vou aí. lá, eu vou aprender isso aqui, porque isso me fascina, que é pra falar bem loucamente, me fascina, porque eu adoro esse líquido, quero aprender ainda mais e tal, não sei o quê, e de alguma maneira eu posso contribuir, mas eu não ganho nenhuma coisa com isso. Mas aí eu vou fazer uma prova pra ganhar um PIN, Ok? pra ser juiz, não sei o quê. Ou seja, você vai, necessariamente, o hobby ele vai te falando, cara, você é bom nisso, continua. Vai ser o proctologista não sei do quê, como é que eu não sei o nome do negócio? Proctor. Não é proctologista. Ai, proctor. Quase a mesma coisa. E aí você vai querendo ser o não sei o quê, nanana. Ou seja, tem sempre um almejo de crescimento, né? A gente vai estragando o nosso hobby pouco a pouco, quando a gente profissionaliza ele. É uma verdade. Tu falou uma absoluta verdade, Lud. Mas eu acho que eu consegui... Imagino que o Oscar também já esteja nesse ponto, que é... Eu acho que hoje eu consigo me divertir de novo. Quando eu fui jogar o Sul Brasileiro, o Oscar tava lá... Cara, vamos sentar na mesa, vamos fingir que tá tudo do início de novo, sabe? Vamos conversar com as pessoas, não vamos tratar que todo mundo aqui é profissional, que todo mundo sabe o que tá fazendo, vamos trocar ideia, não vamos se odiar, sabe? Não vamos criar rixa nem nada disso. É um esforço pra chegar nesse lugar, sabe? O normal é ir nesse negócio. Eu sou a National, então logo eu sou a voz da razão e a verdade. A sumidade, exato. Eu posso chegar aqui e falar uma bosta e você não deu nenhum feedback real para o cervejeiro deixar de fazer na cerveja uma bosta, por exemplo. Porque você é o suprassumo da parada. Que não deveria ser. Não pode acontecer isso? Pode acontecer sim. Eu não acho legal. Eu não acho que tá lá nos preceitos de você, Jedi, juiz, BJCP, vai escrever apenas uma bosta e o cara não vai saber o que ele errou. Eu acho que não tá lá nos preceitos. Não. Acho que Gordon Strong não assina embaixo disso. Mas, enfim, perguntando se é isso. Talvez, será que pra coisa mudar e aí a gente de repente começar a caminhar pra pensar no associativismo, se a gente não tem que voltar ao início? Acho que total. Eu quero até ouvir a opinião do Oscar. Antes, eu só queria falar que a gente falou de lupo, eu perdi todos os ganchos corretos e dignos pra falar sobre a Hops Company. Mas eu lembrei e vou voltar e dizer que se você, cervejaria, quer fazer cerveja com os melhores lúpulos selecionados nas fazendas dos Estados Unidos e trazidos com exclusividade pro Brasil, hopscompany.com, chama a pessoa que já te atende ou manda um direct porque tem safra nova chegando. Oscar, tua opinião. Então, eu tenho uma frase pra mim que é duas frases que eu acho que levam na minha vida. Nunca para e, cara, na jornada, curta a viagem, velho. Porque assim, ó, a gente começa como caseiro, tomando pau, e depois começa a fazer outras coisas, e o meu hobby virou profissão, basicamente, né? E de repente tu tá fazendo aquilo que tu ama em todo trabalho e tu quer se divertir. E o concurso, pra mim, por exemplo, é uma espécie de válvula de escape. Quando eu vou me divertir, na verdade. Eu vejo as pessoas, eu troco ideias, eu converso, eu aprendo. Então, eu acho que as pessoas têm que, primeiro, por mais que elas queiram ser competitivas, porque elas vão aumentando o seu grau de conhecimento, elas têm que olhar para trás, olhar para o lado e dizer assim, ó, cara, vamos curtir o que tá acontecendo, sabe? Curtir a viagem, curtir tu fazer braçagem, tu convidar os amigos para beber cerveja depois. Eu acho que essa é a parte mais legal. A medalha é bacana, porque tu chega num nível que tu quer realmente ganhar a medalha, enfim. A gente tem nesse universo cervejeiro dezenas de cervejeiros que eles mandam para concurso para ganhar medalha e para ganhar prêmio. Tapinha nas costas e louros. Né? E eu devo imaginar a casa deles cheios de prêmios, enfim, coisa e tal. Eu acho bacana, mas a jornada é legal. Como tu encara esse hobby, como tu vê ele é bacana. Quando tu começa a pensar ele como profissionalismo, sábado, 8 horas da manhã, eu vou acordar, eu vou fazer todo o meu setup, vou organizar tudo aqui. Não, cara, sabe? Ok, ser organizado é bacana também, mas curte, né? Essa é a parte mais legal, assim, que eu vejo. Eu gosto da frase do Steve Jobs, que é, sei lá, uma tradução Instituto Tabajara de tradução de inglês para português, que é continue faminto, continue bobo. Tipo, é meio que um rolê assim, sabe? Isso.
Me incomoda profundamente quando o termo caseiro é associado com algum tipo de profissionalismo, assim, sabe? Não que a gente não... Quando a gente tá avaliando cervejas num concurso, e falando especificamente de concursos, antes de a gente entrar no associativismo, não que a gente não dedique o nosso esforço de corpo e alma quando tá ali, sabe? Não confunda profissionalismo com não dedicação. A gente se dedica, até como o Lud falou, é de graça, a gente não ganha 1 centavo, a gente ganha comida, lógico, geralmente quando participo de concurso, mas no final das contas eu paguei, sei lá, 200 conto pra ir e voltar pra cidade, e outras pessoas fizeram a mesma coisa. Mas desse passo pra virar um profissional ali, me incomoda associar isso com caseiros e caseiras, sabe? Associativismo, Lud. Tá, eu acho que a gente tá chegando num lugar que a gente já começou a desenhar um motivo pelo qual talvez esteja um momento propício para falar novamente de associativismo com um pouquinho mais de romantismo, porque eu também acho que o hobby sem romantismo, sem tesão, ele não serve, né? Se você gosta muito de uma coisa, mas você não gosta a ponto de fazer aquilo com frequência, não vai dar, você precisa ser consistente. E aí eu queria, Oscar, que você de repente trouxesse pra gente 2025, você que tá aí olhando isso enquanto presidente da Acerva Nacional, qual é o status das acervas ao redor do país, assim, do teu olhar, daquilo que chega de informação pra você? É difícil tu pensar em nível Brasil, né? Porque cada região, ou tu pega o norte, por exemplo, é um espaço muito assim devastado ainda. A gente tem a Serva da Amazonas, por exemplo, que tem 5 pessoas. E são 5 que estão ali batalhando, montando estatuto, regimento, criando CNPJ para 5 pessoas. Então é complicado isso. E aí tu tem uma realidade de Santa Catarina que tem 350, 330 associados. E aí tem suas regionais, né? Então é difícil de pensar como essas acervas funcionam e estão hoje. Eu acho que as acervas estão se reinventando, na verdade. Vamos falar um pouco da pandemia de novo. Mas a pandemia fez a gente se reinventar como não só cervejeiros caseiros, mas pessoas que gostam de cerveja artesanal. De pessoas que agregam esse valor. Porque antes tu podia te dar o luxo de, não, vamos tomar só cerveja, só essa cervejeiro caseiro e ponto. Hoje a gente já tem pessoas dentro das acervas que não fazem cerveja constantemente e que são apreciadores de cerveja artesanal, curtem os encontros, gostam de se reunir. Essa é a grande sacada que está acontecendo hoje, né? Das pessoas quererem se reunir. Na verdade, hoje não, sempre foi, na verdade. Só que agora a gente está abrindo esse espaço, né, para outros tipos de pessoas que queiram conhecer cerveja artesanal e não precisam ir numa cervejaria, mas pode ir na casa do seu amigo, por exemplo, que é membro do Marcel, uma associação cervejeira de caseiros, e participar de uma abraçagem, saber como é que funciona. Eu acho que a gente tá indo muito por esse caminho, assim, sabe? Oscar, tu não acha que essa resposta tá muito relacionada com o que a Lud trouxe de que a gente tá descendo do pedestal como cervejeiros e cervejeiras caseiras? Do tipo assim, eu não sou melhor do que a pessoa que não faz cerveja. Essa pessoa aqui que gosta só de beber cerveja, ela não é pior do que eu, e eu não sou melhor que ela porque eu tenho a magia de fazer cerveja na minha casa, sabe? E tipo, essa parada de isolamento, estar mais amplo, estar mais aberto a outras pessoas, a outros perfis, é voltar um pouco pro lugar que a gente tá. Tipo, cara, é todo mundo pela cerveja, sabe? Não acho que é um pouco isso? No final é cerveja, né? Tudo vira mijo, né? No final das contas, né? Enfim, né? Assim, ó, eu posso até estar enganado sobre o que eu vejo, mas eu vinha de outra profissão, que o meio competitivo era muito mais sacana, digamos assim, né? O meio cervejeiro sempre foi mais colaborativo. A gente tem vários BOs no meio cervejeiro que acontece, e a gente está cansado disso, mas se for ver a grande maioria, e eu sempre vejo isso, são muito colaborativos. E eles gostam de mostrar essa colaboração, né? Cara, como é que tu fez, sei lá, essa IPA com esse tipo de perfil? Não, o cara fez assim, assim, assado. E fala sem medo, né? Ah, eu quero a receita tal, tá aqui a receita, cara. Quer ajuda alguma coisa? Então, tem muito isso no meio cervejeiro. E eu acho que tá voltando a ter mais. A gente teve várias questões
várias pessoas, tipo, ser meio individualista. Não, né? Isso aqui é um segredo. Mas, cara, a galera tá muito mais colaborativa hoje do que nunca, sabe? E essa colaboração, tu acha que a gente teve essa queda, o isolamento da pandemia? A gente sabe que a pandemia foi meio que um marco pro hobby, né? Tanto para as pessoas fazerem mais, mas por outro lado as pessoas também pararam de se encontrar, pararam de fazer, diminuíram as braçagens em grupo, até mesmo as servas. Eu me reassociei à serva recentemente, eu tô associado à serva gaúcha, então incentivo as pessoas a associarem as servas locais. A serva gaúcha, por exemplo, ela não tem mais uma sede fixa para as pessoas fazerem braçagem. Então, tipo, é um efeito pós-pandemia que as pessoas se reuniam lá, tinham esse equipamento para fazer tudo isso. Eu entendo, e eu sei que outras servas ao redor do Brasil também sofreram com isso. Então, agora, o que tu tá, pelo que eu entendi do que tu tá trazendo, é que tá voltando isso. Tá saindo de novo do digital, melhor dizendo, está saindo do digital, que virou muito digital, encontro WhatsApp, mensagem, e voltando mais pra realidade do tipo, o copo na mão, com olho no olho. Sim. As pessoas querem se encontrar, né? Que bom. Eu vejo muito isso, assim. As pessoas têm ânsia de se encontrar, de conversar, bater papo. Então, eu vejo muito pelos encontros do pessoal em todo o Brasil isso tá acontecendo. Das pessoas se encontrarem periodicamente e tomar cerveja caseira, ou de repente não caseiro, fazem um encontro num parceiro, bebe cerveja local e faz uma abraçagem junto e já faz uma cerveja. É aquela cerveja que eles produziram, eles vão guardar ela e vão botar ela para ser bebida depois num outro encontro, então vira um círculo virtuoso, digamos assim, do meio, que é uma coisa bacana do meio cervejeiro, né? É isso, é tu se reunir através do copo, trocar ideias e, enfim, as pessoas estão procurando cada vez mais se encontrar. Essa que é a parte bacana. Eu queria fazer uma provocação aqui para todos nós. Bom, sou do Rio, já fiz parte de uma confraria feminina que tinha aqui no Rio, chamada Cervejeiras Cariocas, e tinha essa coisa de você aceitar pessoas que não faziam cerveja na confraria, mas ainda assim tinha um incentivo a participe de uma abraçagem para você entender e tal, mas você não é obrigado a ter o seu equipamento, enfim, blá. E assim, eu fico com a sensação, e aí essa é a provocação de entender com vocês, a cena cervejeira carioca foi muito efervescente. Existiu aqui durante muito tempo, eu acho que ainda existe até desconhecimento meu, o Festival de Confrarias, que sei lá, tinham 20 confrarias no Rio de Janeiro. Existe ainda, Lud. Existe. Existe ainda, né? Grandes confrarias, e aí eu fui numa das festas, cerveja regado, algumas não tão boas, mas cerveja pampa, e um concurso sensacional e tal, pá. Mas ao mesmo tempo em que a cena profissional foi minguando, fosse por problema econômico, até antes da pandemia, fosse por outras questões, a cena do caseiro também, de alguma maneira, foi minguando. Então, vou te dar um exemplo. Sei lá, a confraria de cervejeiro da Zona Sul do Rio, que é, sei lá, Catete, Glória, Ipanema, Leblon, Copacabana, beleza. Eles faziam um encontro mensal em um bar, num dos bairros. Cara, aquilo ali, você chegava do lado de fora do bar, o bar falava, cara, é o meu faturamento do mês. Porque eles levavam, sei lá, 2 ou 3 barris, ok, pra todo mundo beber, mas eram, sei lá, 50, 60 pessoas no bar, geralmente numa terça-feira, num dia que é ruim pro bar, sentando a mamona de papo, conversa, chopp, não sei o quê, troca, um bebendo a cerveja do outro e tal. Acabou isso, cara. Diminuiu, talvez. A gente vê... Bom, eu, pelo menos, via isso com muita frequência, morando na Zona Sul, em vários bares, não vejo mais. E eu acho que pode ter uma correlação com a cena ter minguado aqui no Rio também. Minguou pra bar, minguou pra um monte de coisa, minguou pra cervejaria, pô. Você acha que faz sentido, Oscar? Por exemplo, você que tá aí numa cena muito forte no Sul, que sofreu bastante ano passado com relação às enchentes, por exemplo. Eu acho que assim, ó, tem vários fatores disso, né? Se tu não renova, por exemplo, se tu não amplia teu espaço, se tu não busca novas pessoas, novo sangue, né? Também é um fator, assim. Então, se tu restringe, é um fator. Não que as servas que não estão crescendo estão restringindo, não é isso. Mas eu acho que eu tô vendo, o que eu tô vendo nas servas que estão dando certo, digamos assim, são aquelas que estão abrindo portas, né, para todos e estão se encontrando em lugares e as pessoas perguntam, quem são aqueles malucos lá naquele canto lá, entendeu? Uhum. Assim, o pessoal da serva. O que é a cerveja caseira artesanal?
Ah, legal. Aí tu vai lá, conversa com os caras já te chamam junto, já conversam, já entra. Daqui a pouco tu já tá associado na série. Entendeu? Eu acho que falta, às vezes, esse movimento. E quem tá fazendo esse movimento tem gerado bons lucros, digamos assim, lucros financeiros, boas respostas para aqueles que não têm conseguido, sabe? Então eu vejo muito isso, assim, as reservas que estão abrindo isso, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora, recentemente, hoje, uma postagem da Serva Gaúcha, que fez um encontro lá com uma galera, eu vi a foto deles, achei fantástico aquilo. Esses dias, a Serva Paranaense tem feito encontros periódicos sobre vários temas. Eles, inclusive, agora criaram um grupo de estudos do BJCP também. Tem um grupo Noite das Artesanais. Então, eles fazem muita coisa de movimentar. Eu acho que tem que movimentar, né? E aí entra naquela questão assim, tá, vou movimentar, mas tem aquela galera que também cansa, sabe? Do tipo, pô, eu vou, mas, cara, tô sozinho, sabe, às vezes, né? É esse o ponto, Oscar, que eu queria chegar, que muitas vezes é um movimento solitário. Tem uma diferença, tem um tio meu que ele fala uma coisa que eu cansei de puxar, eu quero ajudar a empurrar. Pra mim é muito, muito isso, sabe? Eu acho que se as pessoas ajudassem a empurrar as coisas, seria bem melhor, porque o que acontece? Vou usar o exemplo, por exemplo, o Zonta foi presidente da Catarinense. Ele se gastou bastante, porque ele corria atrás, fazia tudo. Eu sei que... Tu chegou a ser presidente também da Catarinense, não, Oscar? Sim, foi. Tipo, o Oscar também foi atrás, eu sei o quão cansativo é isso, porque muitas vezes falta mão pra ser essas pessoas que vão contagiar outras pessoas pra fazer. E outra coisa, Lud, que eu acho que talvez, assim, é uma suposição. Eu fui uma vez somente no Rio. Mas um dos grandes fatores também pra esses encontros, essas paradas acontecer, é um incentivo por parte do bar. É tipo, a pessoa do bar talvez ser do meio no sentido meio caseiro, ver a importância que tem as pessoas estar bebendo cerveja diferente, porque eu já vi algumas vezes, tipo, em alguns bares, não pode trazer cerveja, vocês têm que consumir a minha cerveja do bar, você não pode beber a cerveja de vocês aqui. Daí não resolve, sabe? Porque os encontros é pra beber as cervejas que foram construídas por todo mundo e tudo isso. Então eu acho que é uma empatia que, eu não tô dizendo que foi essa a justificativa, mas pode ser uma causa também, sabe? Não temos mais um espaço pra nos juntar pra beber cerveja. Quem é que pode disponibilizar uma casa? Pô, aqui é longe, aqui é caro, aqui é isso, aqui é aquilo. Vai rachando, vai quebrando, vai separando e perde-se. O problema é que quando tu perde o movimento, ele demora pra voltar a andar de novo, sabe? A inércia é muito forte. Tem outros fatores também que acontecem, né, em várias das servas. Quando não se renova, tu tem aquela galera mais antiga, ou pelo menos que estavam lá 2017, 2019 no rolê, agora não estão por vários fatores. Trabalho, teve filho, família aumentou. Então tem várias coisas que tu vai se afastando também, né? Então algumas coisas externas também atingem. Vamos lá, gente, o nosso cálculo antes, quando eu era no começo de cerveja, tu fazia uma cerveja, essa aqui vai ficar mais barata que 1 litro se eu comprasse no TEP e tal. Hoje tu não consegue fazer esse cálculo mais. Os preços de insumos aumentaram, o hobby foi barato, não é isso. Mas o hobby também, os preços do malte hoje, nossa, velho, tava me lembrando do tempo que eu trabalhava em brew shop, é absurdo o preço que subiu dos últimos anos, o Malt Pilsen, por exemplo. Duplicou quase o valor. E isso impacta significativamente. Do tipo, pensar assim, tá, veja bem, eu vou abraçar, é um troço bacana, é legal, então a primeira coisa que eu vou fazer é começar a dividir isso, né? E eu acho que nesse ponto, de repente, a Serva pode ajudar nesse sentido. Eu vou dividir a minha luta com outras pessoas. E eu começo a juntar com as pessoas, porque aí eu consigo ter um valor para comprar insumos para minha abraçagem com outras pessoas junto. Interessante. Bom, eu queria trazer um ponto aqui que eu acho que é muito, muito relevante, para mim, pelo menos é muito relevante. Eu acho que um dos grandes desafios do universo da cerveja, de uma maneira geral, é ser mais inclusivo. Tanto no aspecto financeiro, que você acabou de citar, né? É tudo muito caro, o insumo é caro, a cerveja é cara, quanto na representatividade das pessoas.
Então, assim, na sua opinião, como é que a Acerva Nacional ou as acervas regionais, enfim, como sei lá, se a Acerva Nacional desse um guia de diretrizes, alguma coisa desse gênero, pode contribuir para que mais mulheres e pessoas negras ingressem nesse hobby? Sabe? Do tipo, a gente acabou de falar aqui, você citou 3 pessoas da Acerva Paulista que são da direção. O Carlos, o Fábio e mais um, esqueci o nome. Aí a gente falou da Cíntia, que é, talvez uma das maiores cervejeiras caseiras do Brasil. Ela é uma querida, cara. A Cíntia é fantástica. Não, a Cíntia é uma querida, maravilhosa. A gente tá falando da mesma Cíntia. Não que ela não seja uma excelente cervejeira, mas querida. Ela é comigo, contigo não é, velho. Então é... Ah, não. Eu tenho alguns problemas com a Cíntia, é verdade. A gente tem que resolver isso ainda. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o que a gente pode fazer sabendo que existe esse déficit, sabendo que existe essa menor participação, o que a gente pode fazer para incluir, para contribuir, para essas pessoas se sentirem mais próximas, para essas pessoas se sentirem mais inseridas nesse meio, sabe? É muito importante a gente olhar de fora, sobretudo quando a gente está num lugar de... Eu vou falar poder, não é a melhor palavra, mas é a que eu tenho agora, num lugar de importância mesmo, de repente fazer alguma coisa relevância que você faça, que você instrua, pode mudar alguma coisa. Isso é muito legal. Então, o que você acha que a Acerva Nacional pode contribuir nesse sentido, por exemplo? Eu acho que dizer o que se espera dessas pessoas, né? Desses grupos, para participar de uma associação. Eu sei lá, eu quero fazer mais cervejas, né? De vários tipos diferentes, ou quero ser degustador de cerveja. Eu acho que cursos sobre isso também é importante, né? Eventos, workshops que possam ser inclusivos, que tragam pessoas. Eu me lembro uma vez que a gente fez um curso de análise sensorial, e aí alguém fez uma observação bem interessante que todas as professoras do curso eram mulheres. E foi uma mega coincidência, na verdade, porque a gente não ficou procurando por serem mulheres, né? Mas são pessoas competentes pra caramba e que fazem um rolê cervejeiro bacana. Primeiro que a gente tem que parar de ser um pouco machista no fundamental, sabe? E parar de ser pessoas que, como é que eu vou dizer isso? Vejam isso como um estereótipo, mas uma galera que pode somar com a gente, né? Somar com todos no fundamental. Eu acho que a Acerva tem um compromisso de aglutinar todas as pessoas. Eu vou dar um exemplo agora, no último Nacional das Acervas, a gente tomou uma deliberação de que a partir do próximo encontro, todos os encontros têm que ter acessibilidade, porque o presidente da Acerva Gaúcha é um cadeirante e não sei se você sabe, São Paulo é vertical, né? Então, para tu ter acesso a esses espaços é muito complicado. Então, a Acerva tem que fazer políticas e instigar com que os encontros sejam em lugares favoráveis a todos. Não só... Eu acho que essa parte também é legal, de tu se reunir em lugares inclusivos também. Tu fazer em lugares, por exemplo, que mulheres são vistas como um objeto, ou você fazer um lugar onde um cadeirante não pode entrar, cara, isso não é inclusão, né? Sem dúvida. Então, eu acho que começa a partir do momento que você, fazer política é complicado falar, eu não gosto da palavra política, mas enfim. Mas a gente tá fazendo política agora. Enfim, mas fazer ações em lugares que realmente fomentem isso. Então, isso que você está falando, Oscar, é o que a gente fala em política pública de ação afirmativa. Ação afirmativa é isso. Eu ainda não tenho o público ideal que eu gostaria de ter, de mulheres ou de pessoas negras ou de pessoas com necessidades especiais e etc. Eu não tenho ainda esse público, mas eu não rechaço esse público. O que acontece atualmente, ainda, infelizmente, é que a gente não rechaça, a gente não tem nenhum problema com esse público, mas a gente também não faz quase nada para que esse público se sinta inserido. Aí é que tá o X da questão, entendeu? Então, tipo, eu tava vendo uma imagem que rodou a internet e eu fui tentar achar lá, a imagem que eu vi eu não achei. Mas aí depois, quando eu fui pesquisar, eu descobri que ela é mais comum do que eu imaginava. Então, foram explicar, através de uma imagem, igualdade, equidade, realidade e justiça, tá? Então, vamos pegar esses 4 termos aqui e vamos tentar imaginar assim. Nós temos um muro e temos 3 pessoas de 3 tamanhos diferentes.
Aí na primeira igualdade tá todo mundo em cima da altura da mesma caixa, mas nem todo mundo vê acima do muro. Isso não é igualdade. Ou seja, todo mundo... Nem todo mundo tem a mesma altura. Nem todo mundo tem a mesma altura. São pessoas de alturas diferentes, porém elas receberam exatamente a mesma caixa e aí alguém não tá vendo legal. Alguém não tá vendo nada. Equidade. Equidade é, eu vou dar o tanto de caixas que seja necessário para que todos vejam acima do muro. Beleza. Realidade. A realidade é que as pessoas que já estavam vendo acima do muro estão com muito mais caixas e as pessoas que estavam abaixo do muro estão muito mais abaixo ainda. Injustiça seria nem ter muro nessa merda. Então, assim, mal comparando, é um pouco isso e eu acho que os homens que estão nos lugares que você tá, Oscar, que o Henrique tá com o microfone na mão, falando para um monte de outros homens, eu, enquanto mulher que tenho o microfone na mão, o que a gente pode fazer ativamente do lado de cá? Então, por exemplo, eu recebi um contato de uma cervejeira, acho que foi da Nordos, e você passou meu contato para ela. Confere essa informação? Foi. Aí, isso eu acho incrível. Essa ponte é sensacional, batemos um papo super ótimo, é isso. Eu quero ser conectada com mulheres que eu posso fazer alguma coisa. E é óbvio que eu fico tentando aqui fazer o meu pouquinho aqui, jogando areinha também, quando é possível. Mas eu acho que a Serva precisa incentivar a participação mais efetiva de mulheres. Quiçá, oferecendo cotas para envio de amostras em próximos campeonatos. A gente falou disso aqui quando a gente falou de Blumenau. Por que menos cervejarias do Nordeste mandaram para São Paulo? Uma série de motivos, talvez menos associados, talvez logística, talvez preço de envio. Tá bom, para quem vem é uma distância XYZ, vamos ter que incentivar essa inscrição, esse envio. Gente, não sei, tá? Eu não tenho uma resposta para tudo, mas eu acho que se a gente se debruçar nesses temas, talvez a gente vá conseguir chegar em algumas soluções. Primeira coisa é isso, tu criar a situação. Né? Vamos fazer, tipo brainstorm, vamos fazer inscrições com desconto para as mulheres que produzem cerveja. Ok. Dá certo, não dá certo? Como vai ser isso? E aí tu começa a criar outras ações também, né? Não só isso, sabe? Número de juízes, por exemplo, do concurso, nós tentar fazer uma equidade, né? De número de juízes mulheres e número de juízes homens, por exemplo, sabe? Também buscar isso. Sim. Sabe? Então, eu acho que tem vários fatores positivos nesse sentido, que a gente pode desenvolver e que pode criar, enfim, ações positivas que a gente está comentando sobre isso, sabe? Eu acho que, de repente, tu criar situações nesse sentido que eu tô falando, instigar. Exato. E aí ver o que vai acontecer. Exato. Tem coisa que vai funcionar, tem outras não. E a gente tem concursos, eu acho que o Oscar, é importante reforçar isso que o Oscar trouxe. A gente teve o Sul Brasileiro com uma mesa final com 3 juradas mulheres e 2 homens. Mega importante isso de pontuar também. Muito legal. Juízas competentes, juízas que estudaram, tipo assim, tá todo mundo lá pra fazer isso acontecer e tinha 3 mulheres lá nessa mesa. E também, quando a gente fala daí, especificamente das acervas, Oscar, que principalmente é um cenário pra nós, é continuar incentivando, mostrando que, por exemplo, assim, a gente falou aqui da Cíntia, que faz cerveja massa, e tipo, porra, ela certamente vai servir de incentivo pra outras pessoas que querem fazer, outras mulheres que querem fazer. A gente ainda também tem pouca representatividade de pessoas pretas também, ainda são ambientes... Infelizmente, são ambientes muito mais brancos, né? Em geral, são ambientes mais brancos. Inclusive, em algum momento, eu me lembro que em algum momento a gente chegou a discutir sobre fazer... tu falou sobre workshops, a gente falou sobre... Vamos fazer uma apresentação de como fazer cerveja realmente em bairros periféricos da cidade. Onde a gente tem pessoas, talvez, não vão ter acesso a isso de outra forma. Talvez nem saibam que dá pra fazer isso, sabe? Então, outra realidade, também é uma maneira de a gente... Vamos fazer uma abraçagem aberta, vamos falar com uma comunidade, alguma coisa, fazer uma abraçagem aberta. Mas é incentivar realmente essas pessoas. Eu não lembro se foi... Talvez tenha sido a Priscila, que é uma apoiadora nossa, muito querida também, que ela também, tipo, medalhista, ganhando medalha, tipo, ela tá vendo, ela tá ganhando medalha, ela tá fazendo outras pessoas verem que, olha só, não é só esse clube aqui de... Aqui somos 2 pessoas barbadas aqui, né, os caras junto com a Lud. Tipo, não é só esse perfil que existe. Ele deveria ser muito mais heterogêneo, sabe? Sim, cara, e me lembra muito de umas meninas que eu conversei nas Salas das Servas, a presidente da Pernambucana, que é uma menina
tem a Cerveja Niterói aí do lado do rio, que é uma menina, que é a galera que foi em massa pra lá, assim. Então a gente tem essa galera que está disposta a participar, que estão no meio. É só dar espaço no fundamental, sabe? Sim. E criar, mais uma vez, né, batendo a tecla, criar ações positivas que, muito bem, algumas vão dar certo, outras não vão dar, mas criar ações, né? Sim, total. Eu acho que essa é a parte mais bacana. Eu vou deixar 2 observações. Primeiro, quando você se referia à presidente das associações, não chama de menina, não, que ela é uma mulher já. Senão fica meio depreciativa, só porque é comum a gente falar assim, mas enfim, a mulher XYZ, porque você não chama um presidente você não chama o Carlos de menino. Entendeu? É só essa observação. Eu chamo de cara, às vezes. Então, caras, mulheres, homens, não menino ou menina, mas enfim, é só uma observação. E a outra que eu acho que é muito importante colocar, esses grupos que não se sentem incluídos, eles estão, como a gente falou dessa questão da igualdade, equidade, realidade, justiça, eles precisam do incentivo maior, porque eles estão saindo de um ponto de largada diferente do nosso. Então, por exemplo, mulheres. Total. Muitas vezes essas mulheres o hobby cervejeiro ficou para trás depois que teve filho, depois que o trabalho apertou, porque isso deixou de ser importante em algum momento, né? É normal. Você pode ver, deve ter um monte de cervejeiros caseiros que diminuíram a produção quando o filho nasceu, quando era pequeno e tal, mas depois conseguiu... O Oscar trouxe esse dado, inclusive, né? Exato, conseguiu reativar, mas... A mulher às vezes não consegue, porque não tem o suporte do marido, ou porque ela perdeu o interesse também, enfim. É uma série de coisas, eu não acho que é uma equação fácil de fechar, mas eu acho que a gente tem que estar com o portão mais aberto. Essa é a questão, só isso. E tem uma coisa também, né, Lud, que é como se não fosse simplesmente pela empatia e por ter um mundo mais inclusivo, um mundo mais heterogêneo, também é um universo que a gente tem de pessoas que não, tipo, a gente pode dobrar a quantidade de pessoas fazendo cerveja no Brasil se a gente tivesse a mesma quantidade de homens fazendo cerveja que a gente tivesse de mulheres fazendo cerveja. Vamos pensar só nesse fator demográfico, assim, sabe? Se a gente fosse pensar só pra esse lado, já seria muito massa. Tu falou um ponto antes ali que eu quero até resgatar, que é a questão de tu fazer cerveja para todos, né? Ou em periferias, por exemplo. A gente é muito branco. E aí o hobby, na verdade, é muito classe média alta. E é muito branco, cara. O nosso hobby é muito branco, velho. E é muito branco. E isso, assim, eu acho que isso é a parte mais preocupante. Quando você quer popularizar alguma coisa, você não fica só na classe média alta, sabe? Como nós estamos hoje. Para você beber uma cerveja artesanal, por exemplo, você deixa alguns pila que custam caro. Tipo, eu conheço uma galera que diz, não, eu não vou no pub ali que vai me tirar R$20 um copo de 300ml, entendeu? Não tem cabimento. Então, assim, e aí é uma questão que eu sempre pensei sobre isso. Enquanto a cerveja não se popularizar de fato, a cerveja artesanal não se popularizar de fato, a gente vai continuar naquele topo ali das classes mais altas e nós não vamos chegar onde a gente quer chegar, que é popularizar a cerveja artesanal. E aí, popularizando a cerveja artesanal, e aí vem a ideia, né? Vai em brainstorm também. Vamos fazer cerveja caseira em comunidade, vamos fazer uma abraçagem em ambientes que não um pub, que as pessoas normais vão ser, porque as pessoas de classe média alta vão, mas que a galera da periferia não vai, porque não tem pila, cara. Essa que é a verdade. Eu vim de Coab, era assim, velho. Não tem onde contava os PTB pra juntar os trocos pra pegar um sangue de boi, entendeu? Pra beber. Pra rachar um meio litro de vinho barato. Não, e assim, não é fácil. Acho que a grande verdade é que não é fácil porque, de novo, a gente volta. A gente precisa de pessoas ajudando a empurrar e não uma pessoa puxando. E não vai ser uma andorinha só que vai fazer o verão. É muito bonito uma andorinha gritando, mas, tipo, não vai ser ela que vai resolver. É um movimento que precisa ser maior, é uma coisa que precisa ser um envolvimento. E aí a necessidade, do meu ponto de vista, é a necessidade de hoje em dia, voltar a incentivo que as pessoas se reassociem às suas acervas, porque precisa renovar o ânimo, precisa renovar as pessoas, mas não somente aí focar em vamos trazer aquelas pessoas que não estão lá dentro, são mulheres, são pessoas pretas, tem a comunidade LGBTQIA+, também, que também quer tá fazendo sua cerveja, todo mundo bebe, gente, todo mundo bebe, é isso.
E, tipo, todo mundo tem lugar pra se divertir. Imagina a quantidade de coisas diferentes que a gente pode ter pra fazer as nossas cervejas, ideias diferentes que a gente pode ter quando a gente tem um universo mais diverso, que não é um bando de gente simplesmente fazendo IPA e APA e fazendo piada ruim. Quer dizer, piada ruim até eu tolero, eu gosto dela. Mas, tipo, sei lá, piada machista, piada merda, piada racista, que acontece, a gente sabe, gente. Sim. Infelizmente, né? Onde, tipo, as pessoas se libertam de uma maneira muito ruim, às vezes. Não tô dizendo que isso Pois é, se o ambiente tá muito confortável, se ele tá muito igual, como você falou, o ambiente é muito branco, ele fica muito confortável, ele acaba ficando muito permissivo e muito propício para esse tipo de coisa acontecer. É preciso ter diferença para que todos nós estejamos um pouco mais vigilantes, para que a gente seja colocado e testado na nossa capacidade de pensar diferente, de olhar o outro diferente. E eu acho legal, Henrique, sintomático, inclusive, você ter, em algum momento, criticado a Serva, porque eu acho que a gente ser associado de alguma coisa, ou a gente acreditar num projeto, não significa que a gente tem que bater o palma para esse projeto o tempo inteiro. Então eu acho muito legal você ter, em algum momento, falado, gente, para mim isso não tá funcionando, porque naquele momento não funcionou. E eu acho muito legal você chegar agora e falar, eu acho que tem que voltar. Porque a gente não pode ficar só reclamando, eu vou tacar pedra, hein? Meu negócio é tacar pedra. Peraí, porra. É fácil tacar pedra. Exato. Quem é que vai botar uma pedrinha aqui, o outro vai botar outra pedrinha, a gente vai botar outra pedrinha em cima e a gente vai começar a subir de fato. Então, eu acho que é lícito criticar, mas eu também acho que é importantíssimo, como o Henrique falou, empurrar e não deixar só uma pessoa puxar. Total. E só queria me lembrar uma coisa, a gente falou de Minas fazendo cerveja, eu me lembrei que teve braçagens coletivas nas acervas, né, Oscar, pro Nacional, né? Sim. E eu me lembrei que a Levtech fez uma serva com a serva catarinense, uma serva com ostras, se eu não tô enganado. Foi 900 gramas de ostra, uma parada assim. E eu fiquei pensando, a galera da Levtech lá, todo mundo, tava a Gabriela, eu pensando assim, que loucura. Essas minas botando ostra pra fazer serva. E é isso, tipo, diferente que a gente tá falando aqui, sabe? Ideias fora da caixa, ou tentar coisas que já foram feitas e que simplesmente não são feitas. Mas eu queria lembrar também que, além de botar cerveja com ostra para as pessoas beberem, a Levtech também tem leveduras ales, lagers, brett, bactérias. E tem tudo pra tua cervejaria, desde consultoria até propriamente leveduras. E também leveduras para outras bebidas, como hidromel, cidra, whisky e cachaça. Então entra no site levtech.com.br e faz as tuas compras. Oscar, a gente falou pra caramba e eu acho que a gente tem espaço pra falar mais ainda, mas por hoje eu queria deixar esse espaço, primeiro agradecer enormemente pelas tuas contribuições, inclusive pela tua visão, né, tipo, de que a gente tem coisas pra melhorar em vários aspectos, mas que as coisas estão melhorando também, não é uma terra acabada, que as coisas estão mais legais, a gente teve eventos que se provaram com mais inscrições, mas eu também queria deixar espaço para deixar tua mensagem, deixar teus contatos, redes sociais, e eu gostaria de relembrar todo mundo que fazer cerveja é legal fazer junto também, é legal fazer separado, mas principalmente incentive outras pessoas a fazer, e uma das maneiras é através das acervas. Fazer parte de uma associação, acima de tudo, é compartilhar conhecimento, acima de tudo. Quando você se dispõe a não ser só um indivíduo, mas fazer parte de um coletivo, você está disposto a contribuir e crescer como pessoa e crescer como sociedade. Eu acho que parte disso. E a partir disso você cresce não só no seu hobby, no que você está se propondo nessa associação. Você começa como cervejeiro e aí vai conquistando outras coisas e você vê do seu lado tem pessoas crescendo também, tem pessoas que você vai ajudar, você vai contribuir, você vai estar empurrando, né? Como bem o Henrique falou, ou vai estar puxando também, né? Mas fazer parte da associação, acima de tudo, ele é estratégico e fundamental. A Serva cumpre um papel justamente de agregar todos que gostam de cerveja artesanal. A gente não está aqui para escolher quem está lá dentro, mas nós temos que fazer as pessoas entrarem. E aí nós temos que criar várias portas e vários mecanismos para as pessoas entrarem e propor discussões para elas estarem lá dentro. E continuarem lá dentro, e participarem e crescerem lá dentro. E depois contar lá fora e dizer assim, gente, fazer parte da Serva, fazer parte dessa associação é muito bacana. Então, quero deixar o meu agradecimento ao Henrique e à Lud por esse espaço para a Serva, isso é muito bacana.
A gente está sempre disposto a bater papo, trocar ideias mil. Muito obrigado pela primeira vez estar participando aqui junto com vocês. É uma honra. Desculpe as gagueiras. Faz parte do jogo. Mas podem contar com as servas, podem contar comigo sempre. As pessoas podem me encontrar ali. Eu estou no grupo do Braçagem. No Instagram lá, Oscar Freitas JR, é meu nome mesmo. Não tem, tipo... Mas estou à disposição aí. Trocar ideias, bater papo. Criar, né, políticas afirmativas. É sempre bom, gente. E a serva está aberta para todos estarem presentes junto conosco aí. Muito bom ouvir isso, Oscar, mesmo. Eu também, além de agradecer ao Oscar, queria agradecer a Lud por dividir a bancada comigo hoje, trazer, como sempre, sendo cirúrgica nas suas inclusões e sendo a minha amiga, né? No final das contas, ela me salva aí, tá sempre. É isso aí, pai. Tamo junto. Feliz demais ter participado, ter ouvido um pouco sobre esse recaminhar da serva e que eu espero que isso seja um florescer e que a gente veja essa cena, porque para mim é o cervejeiro caseiro, é a primeira peça que faz a cerveja artesanal crescer, porque é um replicador e uma replicadora de prova isso aqui, tá bom ou não tá bom? Tá uma bosta, tá com gosto de morte, mas tá bom, essa APA ficou boa, essa IPA, não sei o quê, e até essa pessoa ir crescendo e você vai contaminando uma horda de outras pessoas. Então também acho que tem movimentos positivos acontecendo, o Jamal tá fazendo um trabalho sensacional, o Oliveira lá no canal dele faz um trabalho muito legal também. Então eu espero que as pessoas... A Mari, do Confia na Mari, faz um trabalho muito legal, falando de produção caseira também. Então eu acho que é isso. E se a Ludmilla e Paco André puderem ajudar em alguma coisa, por favor, não hesitem em me acessar, tá? Bom demais. Queria agradecer Henrique Gonçalves Silva, Valéria da Cruz, Ramos Pinto, Fábio De Bastiani, Gabriel Corrêa e Priscila Brandão Barbosa. Nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, todos os agregadores. E onde você puder fazer um comentário, dar estrelinhas ou fazer um review é muito importante para nós somos recomendados para mais pessoas. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso então, pessoal. É isso. Braçagem forte. Braçagem forte. Braçagem forte. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmilla Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog, e Rubens Reis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.